eles não têm que buscá-lo. E por que isso? Porque Deus deu, meus irmãos, Deus deu para o ser humano o domínio, o controle das coisas desta terra. Deus disse: olha, Adão, é tudo teu, domina, multiplica, dê nome aos animais. Então, por que então que nós precisamos orar? Precisamos orar exatamente para autorizar Deus a entrar na nossa vida. Pastor, mas Deus é soberano, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode, mas Ele estabeleceu princípios e regras que Ele mesmo não quebra. Os irmãos estão entendendo? Por que nós temos que orar? Por que você tem que orar? Para você dar espaço para Deus vir trabalhar na sua vida. Amém, meus irmãos? Por isso que Jesus disse: eu estou à porta e bato. Ele, como Senhor, poderia muito bem chegar, né, meter o pé na porta, entrar, invadir. Mas Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos a coroa da criação. Amém, meus irmãos? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O ser humano não é uma criatura qualquer no reino animal, de forma alguma. Embora os loucos aí queiram comparar os animais aos homens. Estão dando valor mais à criatura, à natureza, do que o ser humano. Então, por isso que nós precisamos orar, porque a oração é essa autorização, é esse convite. É nós dizermos para o Senhor: Senhor, vem, entra na minha vida. Vem fazer na minha vida. Vem compartilhar comigo aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor é. Amém, queridos? Então, sabendo tudo isso sobre a oração, por que às vezes se tem dificuldade de orar? Será que não falta a gente compreender que oração e perseverança têm tudo a ver? Será que não é falta da gente compreender que oração e perseverança têm que andar juntos? São inseparáveis. A oração e a perseverança andam juntos, e a perseverança é necessária, porque a perseverança nos leva a orar até alcançar a resposta. Amém, irmãos? Então, eu devo orar até quando? Até alcançar a resposta. Até alcançar a resposta. E aí Jesus conta essa parábola, a chamada parábola do juiz injusto, do juiz iníquo, ou da viúva importuna. E Jesus conta essa parábola com um propósito, com um objetivo de nos ensinar sobre a perseverança na oração. Um dia eu fui em uma igreja, muitos anos atrás, eu estava pesquisando, fazendo um trabalho sobre aquela igreja. E a pessoa lá ilustrou e falou o seguinte: aqui a gente pede a Deus, se Deus não der, a gente toma das mãos dele. Ele não soube se expressar, ele não soube falar acerca de perseverança. Mas é algo mais ou menos assim: eu não vou desistir até Deus fazer. Entenderam, irmãos? Amém? Então nós precisamos compreender, meus irmãos, que a oração e a perseverança, ela anda junto, e Jesus conta essa parábola com esse objetivo de nos ensinar acerca da perseverança na oração. Versículo 1, daqui do capítulo 18, no início dessa parábola, Lucas diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar na oração. Perseverar é exatamente não desistir. Perseverar é você insistir, é você se tornar obstinado, se for o caso. É você continuar até alcançar, sem desfalecer. Isso é perseverança. Amém?
Então nós precisamos compreender que oração e perseverança andam juntos. A oração e a perseverança andam juntos. Foi isso que Jesus quis nos ensinar. E muitas pessoas são perseverantes naquilo que diz respeito à realização de algum feito material. São perseverantes naquilo que diz respeito a alcançar algum sonho. E às vezes as pessoas renunciam coisas importantes para alcançar algo. Perseveram, encaram isso como se fosse uma batalha, como se fosse uma guerra, e não desistem. Não desistem. Mesmo que seja difícil, persistem até concluir ou alcançar aquilo que sonhou. E quando nós vemos alguém assim, que conseguiu, que alcançou algo que seria impossível, que foi perseverante, nós aplaudimos, porque é louvável, não é verdade, irmãos? É louvável a perseverança, é louvável a atitude de quem persevera. Mas aí nós precisamos compreender que no mundo espiritual não é diferente, no nosso relacionamento com Deus não é diferente. A mesma perseverança que a vida exige para nós vencermos, no mundo espiritual não é diferente. A pessoa é perseverante em trabalhar, ela não falta um dia de trabalho, vai doente, trabalha, persevera. Mas às vezes na vida espiritual não é assim. No que diz respeito a buscar a Deus, age de maneira diferente. E aí nós precisamos compreender que essa mesma perseverança que a vida nos exige aqui no mundo físico e material é a mesma perseverança necessária no nosso relacionamento com Deus, necessária a oração. E Jesus ensinou sobre a perseverança em outras ocasiões. Jesus contou, por exemplo, a parábola de um amigo que chegou à meia-noite na casa do outro. E disse: amigo, me empresta aí alguns pães, porque chegou alguém na minha casa e eu preciso socorrer essa pessoa. E aquele amigo disse: rapaz, eu já estou na cama com os meus familiares, já estamos aqui de pijama para dormir. Eu não posso me levantar para te atender. Mas Jesus disse que aquele homem levantou para atender o seu amigo por causa da sua perseverança, por causa da sua persistência. Jesus ensinando sobre a oração, sobre a perseverança na oração. Jesus disse: batei, batei. Repetição, bata uma vez, bata duas, bata três, bata se necessário 1000. E as portas, elas irão se abrir. Ele disse: todo que pede, recebe, o que busca, acha, o que procura, encontra. É necessário procurar, meus irmãos. Por que nós procuramos tudo nessa vida, mas quando se trata de Deus fazer na nossa vida, a gente acha que a gente não tem que buscar? Que fé é essa? Que crença é essa? Essa não é a fé que a Bíblia recomenda. Essa não é a crença que a Bíblia recomenda. Esses não foram os princípios estabelecidos por Deus nesse universo. O próprio Jesus, ele passava a noite em oração. O que você acha que Jesus passava a noite em oração, meu querido irmão? Para nos ensinar também, ensinando através da sua vida, que ele, Jesus, como ser humano, e você precisa compreender o seguinte: a partir do momento que Jesus nasce do ventre de Maria, ele viveu aqui nessa terra como ser humano, como eu e você. A diferença de Jesus para nós, para mim e para você, é que o pecado não corria nas suas veias. Ele não foi gerado debaixo de uma semente pecaminosa. Mas ele foi humano como eu e você, e ele viveu aqui como ser humano. Por isso que ele precisava orar. A sua deidade ele renunciou, foi deixada de lado. Ele reassume novamente quando ele ressuscita e volta para o céu
num corpo glorificado e senta-se à destra do Pai. Mas enquanto ele esteve aqui, ele esteve vivendo aqui nessa terra como eu e você. A diferença é que ele não tinha pecado, mas sofria as mesmas tentações que eu e você. Por que você acha que Jesus no Getsêmani, agonizando ali em oração, perseverando ao ponto dos discípulos dormirem, enquanto ele orava? Irmão, você dorme quando você vai orar para comer? Dorme? Dorme? Dorme quando você vai orar para comer? Você vê aquele bife ali que você... Oh Deus, obrigado. E ó, dá tempo de dormir? Dá, irmão? Dá não, irmão. Irmão, para você dormir na oração tem que ser oração perseverante. É você ficar moído, exausto. E a Bíblia diz que Jesus, com os seus discípulos, ele vai ao Getsêmani para poder orar, porque ele sabia que estava chegando a sua hora. E ele diz que ele se afasta um pouco dos discípulos, quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Será quanto tempo Jesus orou ali, hein? Será quanto tempo? Alguns acreditam que ele orou pelo menos 1 hora, que ele volta e diz para os discípulos: vocês não conseguiram velar comigo nem 1 hora. Voltei aqui, o negócio está pegando. O Satanás está vindo lá com todos os demônios aí, para cima de nós. E aí, vocês estão dormindo? Nem 1 hora, vocês estão aguentando o trampo? Então, o próprio Jesus, ele passava a noite em oração. Ele agonizou no Getsêmani, antes de enfrentar a cruz, antes de enfrentar os seus inimigos. Jesus era um homem de oração. E por causa disso, a cruz não conseguiu vencê-lo. A morte não conseguiu vencê-lo. Ele foi fiel no cumprimento do seu propósito, mesmo sendo tentado. Ele disse lá no Getsêmani: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele estava firme. Então, meus queridos irmãos, Jesus nos ensina sobre a perseverança na oração. E nós precisamos compreender que nós temos que aprender a perseverar na oração. E ninguém aprende a perseverar na oração orando na hora da comida. Aquela oraçãozinha para dormir com medo de não acordar mais, né? De acordar morto. Que você já está morto de sono. Aí você, oh Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, meu Deus, por tudo. Oh, Jesus, me guarda, me livra. Aí você se joga na cama e... Nessa oração para dormir, ninguém aprende a perseverar. Ninguém aprende a perseverar. Naquela oração que você levanta atrasado, meu Deus, o despertador eu não vi. E lava os olhos, e oh meu Deus, abençoa, me guarda. E nesse tipo de oração a gente não aprende a perseverar. De forma alguma. De forma alguma. E aí Jesus então ele conta essa parábola. Ele conta essa parábola, a parábola do juiz iníquo, com o objetivo de ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, aprender a orar até alcançar, até ouvir a voz de Deus, até receber a direção de Deus. Por isso que ele contou essa parábola. E o objetivo de Jesus aqui é falar sobre a perseverança. Jesus aqui não está dizendo que Deus é como esse juiz, de forma alguma. Aliás, na parábola ele diz que Deus é muito diferente desse juiz. O objetivo dele é ensinar sobre a perseverança na oração. Em outras palavras, o que Jesus ensina aqui nessa parábola é o seguinte: olha, se esse juiz injusto, se esse juiz iníquo atendeu essa pobre viúva por causa da sua insistência,
Imagine o nosso Pai Celestial, que é bondoso, que é misericordioso. Não deixará de atender aqueles que lhe buscam. Amém, meus irmãos? Então, Jesus, falando sobre a perseverança, ele disse, olha, sobre a oração, se os homens, se os seres humanos são maus por natureza, eles conseguem, eles dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Então veja bem, nós que somos humanos, que somos maus, estamos limitados a uma natureza pecaminosa, corrompida, nós damos boas coisas aos nossos filhos, nós fazemos o melhor para eles, é ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Às vezes faz até aquilo que não pode. Ele diz, imagine o vosso Pai Celestial. O vosso Pai Celestial. Então vamos àquilo que Jesus ensinou. Jesus diz, olha, eu vou contar essa parábola para vocês aprenderem sobre o orar sempre e nunca desistir, nunca desanimar, nunca desfalecer. Aí ele diz, numa certa cidade existia um juiz que era iníquo. E esse juiz, ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas nessa cidade também tinha uma pobre viúva que não tinha dinheiro, talvez para contratar um advogado competente para lhe representar. E quem sabe também subornar aquele juiz, uma vez que ele era injusto, que ele era iníquo. Essa pobre viúva residia ali. E essa pobre viúva, por diversas vezes, ela foi a esse juiz iníquo, a esse juiz injusto, pedindo a ele que fizesse justiça na sua vida contra os seus adversários. E esse juiz se recusou a atendê-la por diversas vezes, inúmeras vezes. Mas, para ele ficar livre da sua insistência, da insistência daquela mulher, por causa da persistência daquela pobre viúva, o juiz injusto não resistiu à sua persistência e resolveu atendê-la. Resolveu julgar a sua causa. Aí Jesus, ele chama a nossa atenção, olha só, no versículo de número 6, Jesus diz assim, olha, ouvi o que diz o juiz injusto. E o que foi que o juiz injusto disse aqui, irmãos, nessa parábola? O que o juiz injusto disse? Ele disse o seguinte, olha, eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, eu não respeito homem algum, essa mulher está me importunando, mas por causa da sua insistência, porque ela está sendo perseverante, eu vou fazer o que ela está me pedindo, para que ela não volte mais a me importunar. Ou seja, Jesus está dizendo que a insistência dessa mulher, venceu aquele juiz pelo cansaço. Meus irmãos, uma das razões pela qual nós temos que ser perseverantes é que existe uma guerra, existe uma batalha espiritual travada. E através da oração que nós vencemos no mundo espiritual. Os irmãos se lembram do que o anjo disse para Daniel. Disse, Daniel, desde o princípio que você aplicou o seu coração para buscar a presença de Deus, para buscar a resposta de Deus, eu fui enviado com a resposta logo no primeiro dia. Mas eu demorei 21 dias para chegar com a resposta, por quê? Porque os demônios me interceptaram. O anjo da Pérsia me interceptou e me resistiu, para que a resposta não chegasse até você.
Existe um conflito no mundo espiritual, meus irmãos. E sabe por que existe esse conflito e para que existe esse conflito? Para impedir que eu e você seja vencedor. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados, contra potestades, contra poderes, contra forças espirituais da maldade. Não pense que as coisas acontecem simplesmente no âmbito natural e racional. De forma alguma. De forma alguma. Coisas que parecem tão naturais, às vezes têm uma origem espiritual. E é por isso que nós temos que aprender a buscar o Senhor com perseverança. A perseverança faz o inimigo bater em retirada. Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Eu me sujeito a Deus como? Através da oração, eu me sujeito a Ele. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Não existe demônio, não existe inferno que resista a um crente perseverante. Não existe. E aí então Jesus diz aqui, observe o que diz o juiz iníquo. Vocês estão lutando contra o príncipe da iniquidade. Nós lutamos contra o príncipe da iniquidade, que é Satanás. Jesus diz, observe o que diz o juiz iníquo, o juiz injusto. E ele diz, olha, como essa mulher me molesta, como ela me importuna, eu hei de fazer logo justiça para ela, para que ela não volte mais a me importunar. Essa mulher aqui, essa pobre viúva, ela venceu pela sua perseverança. Amém? A sua causa foi julgada, porque ela foi perseverante. Aí Jesus, então, conclui esse incêndio da perseverança dizendo, olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se esse juiz injusto atendeu essa mulher por causa da sua perseverança, não é porque ele era justo. Se ele atendeu só por causa dessa perseverança, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Embora pareça que Ele tenha sido tardio para com eles, digo-lhes que depressa. Diga comigo, meu Deus vem depressa fazer justiça. Aí Jesus continua, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Jesus está ligando aqui a fé à oração. E aí, às vezes, a pessoa orou, falou com Deus, mas Deus não respondeu logo. Acha que Deus está demorando. Desiste de orar e de buscar a Deus. Deus não é, meus irmãos, como esse juiz injusto. Deus, Ele nos ama, Ele tem o nosso Pai, Ele tem prazer em atender às nossas orações. Sabe quem é o mais interessado que sejamos vencedores? O nosso Pai. Deus é o mais interessado, Deus não tem prazer na nossa derrota. Então por que Deus não me atende logo, de primeira? Por que eu preciso perseverar? Porque sem perseverança, às vezes a fé não chega no nível que precisa chegar. A medida da fé não se completou ainda. E a nossa fé, ela só cresce, ela só se desenvolve através da oração. Amém? É através da Bíblia Sagrada, tomando conhecimento de como Deus trabalha, de como Deus faz, de como Deus age, de como é que Deus responde, e na prática, através da oração. A perseverança na oração é uma forma da gente exercitar a fé. É uma forma da gente dizer, Deus, eu dependo de Ti. É uma maneira de fazer com que a nossa fé cresça, para chegar do tamanho que opera milagre. Amém, meus irmãos?
Por isso, em toda a Bíblia Sagrada, antes de qualquer feito, todos os homens que foram usados por Deus, primeiro eles oraram. Primeiro eles clamaram ao Senhor. Para quê? Para que a fé seja ativada. A fé é ativada através da oração. Amém, meus queridos? Então nós precisamos empregar a mesma perseverança nós temos no mundo físico. Você quer ver perseverança quando um rapaz apaixona por uma moça e o amor é meio platônico ainda. O cara apaixona e a menina não está dando muita moral para ele e ele está louco. Rapaz, e leva o não. É ou não é, homens? Sim ou não? Machaiada que está aqui, diga se não é assim. Leva o não uma vez, leva o não uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até que casa com ela. Conheço muitos casais assim. Perseverança. Mas por que não aprende a perseverar para com Deus? Por que nós temos dificuldade de perseverar diante de Deus? Por que a gente não insiste com Ele até alcançar? Você precisa ter essa experiência. Você precisa viver isso. Mas você só vai viver isso se você investir tempo nisso. Se você se organizar e dizer diariamente, eu vou perseverar na oração. Eu vou desenvolver essa intimidade com Deus. Tal dia eu vou trabalhar só até tal hora. Tal dia eu estou de folga. Eu vou fazer como Jesus disse. Eu vou entrar para dentro do meu quarto, eu vou fechar a minha porta. E eu vou ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O tempo que eu tenho disponível. E eu vou buscar a presença do Senhor em oração até ouvir a sua voz. Amém, meus irmãos? Você precisa, meu querido irmão, desenvolver isso. Se você desenvolver isso, ninguém vai te segurar. Nada vai te deter. Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Deus, olha, eu tirei essa manhã, eu tirei essa tarde, essas 2 horas que eu estou com tempo livre para mim te buscar e eu vou ouvir a tua voz. O Senhor vai falar comigo porque o Senhor prometeu. O Senhor diz que todo aquele que pede recebe, o que busca acha. Deus, eu li na Bíblia que o Senhor falou com fulano. E o fulano de tal lá da Bíblia, o Davi, o Ezequiel, o Joel, não era melhor do que eu. Eu sou teu servo também, eu sou teu filho como eles. E foi o Senhor que prometeu, Deus, e eu estou aqui. Eu quero uma solução para isso. Eu não abro mão do milagre, eu não abro mão da transformação que o Senhor tem que fazer na minha vida. Amém, meus queridos irmãos? E você vai sair com a resposta como essa viúva saiu. Amém? Você vai sair com um milagre na sua mão como essa viúva saiu. Jesus disse, observa o que disse o juiz injusto. Olhe para o que esse homem diz. E o juiz injusto diz, eu vou atender essa mulher, que eu não aguento a sua insistência. Para que ela não me importune mais. E Jesus conclui dizendo,
Se aquele juiz era injusto, ele respondeu àquela mulher por causa da sua perseverança. Quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Amém, meus irmãos? Amém? A perseverança é um valor que não pode se apartar da oração. Você precisa entender isso. Se essa palavra entrar no seu coração, você vai conseguir orar. Se você compreender esse princípio, você vai se tornar um homem ou uma mulher de oração. E você vai alcançar diante de Deus o impossível. Você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor. Vale a pena, irmãos, a gente insistir com aquele que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Aquele que para ele não tem impossível. Amém? Aquele que para a gente alcançar dele, só precisamos da fé e da perseverança. Só isso. Não precisa de outro recurso. E esse recurso todo mundo tem. Vamos ficar de pé. Faz assim com a sua mão. Talvez você não está tendo dinheiro, né? Olha para a sua mão aí. Talvez seu dinheiro está pouco lá, né? Talvez não tem nem R$1 na carteira. Você não tem muito recurso. Você está igual aquela pobre viúva, humanamente falando. Mas você tem nas suas mãos o recurso da perseverança e da oração. Amém? Talvez se aquela pobre viúva tivesse contratado o melhor advogado, o juiz não teria dado canto de causa para ela. Mas ela foi na insistência, na perseverança. E você tem esse recurso. Espírito Santo habita no seu coração, ele está em você. O Espírito Santo, ele está sobre você. Ele está em volta de você. No original, a palavra usada pelo Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado para nos ajudar em todas as coisas. Ele ajuda você a ser perseverante. Você só precisa decidir hoje. Talvez você tenha recorrido a muitos recursos humanos para resolver coisas que tem sido difícil. Mas se você recorrer hoje ao justo juiz, se você aprender a recorrer ao justo juiz, saiba que você vai ganhar todas. Amém? Vamos orar nessa noite. Vamos pedir o Espírito Santo para vir nos capacitar. Diga para o Senhor que você quer aprender isso, que você quer praticar isso, que você quer ser um homem e uma mulher de oração. E você quer entrar para o seu quarto, e você quer ficar sós com Deus e você quer ouvir a voz dele. Diga isso para ele nessa noite. Diga para ele que você não tem conseguido perseverar, mas que a partir de hoje você quer que seja diferente. Fale para ele. Está aqui para te ouvir. Deus atende a oração feita por um lábio sincero. Aquela oração que vem do coração com sinceridade, embora com muita simplicidade. Ele te ouve nessa noite. Fala com ele, fala. Fala com o Senhor nessa noite. Deixe ele ouvir a sua voz, deixa o Senhor te ouvir, deixa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Atende, Senhor, o nosso clamor essa noite. Atende, Deus, o clamor do teu povo. Ó Pai, nós clamamos a Ti essa noite por auxílio. Espírito Santo,
Querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, nosso ajudador, vem ajudar esse filho teu, vem nos ajudar essa noite, essa filha tua. Ah, Senhor amado, Senhor querido, vem capacitando o teu povo esta noite. Vem acendendo, meu Deus, a chama, o desejo, a sede, o desespero pela tua presença, Senhor. Deus, às vezes nós gastamos tanta energia, Senhor, para resolver determinadas situações, para alcançar determinadas coisas, quando o caminho poderia ser muito mais curto e muito mais fácil, através da oração. Deus, a tua palavra diz que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Tua palavra diz, ó Deus, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, ou seja, Elias tinha as mesmas fraquezas que nós nos dias de hoje temos. Elias foi usado tremendamente pelo Senhor ao ponto de matar 450 profetas e depois ele fugiu com medo de morrer, ameaçado por uma mulher. Um homem que enfrentou 450 homens, foge agora com medo das ameaças de uma mulher, da Jezabel. E ele chega a pedir a morte. Esse mesmo homem, tão fragilizado naquela experiência, a tua palavra diz que ele orou para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não veio chuva sobre a terra. E depois ele orou novamente e sobre a palavra dele o Senhor mandou abundante chuva. Deus, o Senhor é lindo, Senhor, porque o Senhor não nos atende conforme os nossos merecimentos. Não, de forma alguma. O Senhor não nos atende porque nós fizemos por merecer, mas o Senhor nos atende por fé, por insistência, por perseverança. E nessa noite, Deus, nós insistimos contigo, Pai, para que o Senhor faça de nós, faça dessa igreja, uma igreja perseverante na oração. Oh Deus, na oração nós resolvemos tudo. É na oração que nós alcançamos a resposta. É na oração que nós alcançamos a cura para as nossas enfermidades. É na oração, Senhor amado, Senhor querido, que nós abrimos os celeiros, os depósitos celestiais, onde estão armazenados toda sorte de bênção. Deus, não nos deixa viver aqui nesta terra como mendigos espirituais. Nós temos tudo, o Senhor nos deu tudo. A tua palavra diz que tudo é nosso, que nós somos de Cristo, que Cristo é de Deus. É todas as coisas, Senhor, tantas coisas visíveis como as invisíveis. Oh, Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, vem selando nesta noite algumas vidas, vem marcando algumas vidas, Senhor, vem incomodando. Que o teu povo, Senhor, seja incomodado por esta palavra, que eles sejam lembrados que nós temos que orar, que alguns sejam despertados de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, Senhor, para orar, para buscar a tua presença, que haja prazer na oração, Deus. Que haja alegria, Senhor amado, em estar contigo, Senhor. Que o teu amor, Senhor amado, que a tua presença, Senhor, seja exalada como um perfume suave na vida do teu povo. Que o teu povo, Senhor, desfrute, Senhor, da tua presença em oração. Desfrute, Senhor amado, do teu poder, da intimidade, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, vem nos abraçar essa noite. Abraça esse filho teu. Abraça, meu Deus, essa filha tua, Senhor. Conduz-nos, ó Deus, ao lugar secreto, ao lugar de comunhão, ao lugar aonde o milagre, meu Pai, acontece. Aonde as coisas acontecem, aonde, Senhor amado, Senhor querido, se ouve a tua voz.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ser insistentes como aquela pobre viúva. Queremos, Senhor amado, perseverar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que a nossa história seja mudada. Em nome de Jesus. Meus queridos, a perseverança, a fé, o crer que Deus faz. E às vezes tem algumas pessoas que elas têm dificuldade de orar, porque elas acham que para Deus fazer tem que ser aquela oração teatral, somente no nosso meio. Alguns pregadores às vezes vendem uma imagem que não é verdadeira, não é dessa forma. Deus atende a uma oração simples. Amém, meu irmão? A uma oração simples, feita de lábios sinceros, voltado para Ele. Eu me lembro de alguém contar que, contando um exemplo, pastor, ele foi a uma determinada cidade participar de um trabalho missionário. E aí, quando eles chegaram no aeroporto, sumiu uma mala deles. No aeroporto daquela cidade, sumiu a mala, ninguém sabia dessa mala, e procuraram e não acharam. E aí a pastora anfitriã que estava recebendo eles, né, chegou no aeroporto para pegar, e eles estavam angustiados. Nossa, sumiu a mala, a roupa que a gente ia vestir agora. Como é que a gente faz? Que jeito é essa mala? É uma mala assim, assim, assado. Aí aquela irmã disse que falou assim: calma, nós vamos orar e vamos pedir Jesus para trazer essa mala de volta. Aí esse irmão dizendo, ele dando testemunho e falando exatamente sobre isso, sobre a oração. Se aquela mulher fez uma oração simples, no dizer dos goianos, uma oração sem vergonha. Que ele disse que quando ela orou, ele pensou assim: essa mala não vai ser achada, não, uma oração dessa. Aí a irmã falou: vamos orar, e só fecharam os olhos e falar: Senhor, os teus filhos vieram para cá e perderam a mala. Essa mala é importante para eles. Como é que eles vão ficar aqui sem essa mala? Aí foram embora. Quando chegaram em casa, o telefone tocou. O pessoal do aeroporto disseram: a mala foi devolvida, alguém levou por engano. Reconheceu que não era deles. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Você precisa compreender isso. O que nós temos que fazer é orar. Nós temos que fazer orar e perseverar. O Senhor está pronto para nos ouvir.